Vamos lá, gente, tentar acelerar essa leitura, né, digamos assim. Aí o Hércules pergunta, né? O quê? Alrades? Lá embaixo? Olha só a ideia que eles também tinham, que tudo que é ruim é para baixo, né? Tudo que é bom é para cima. A nossa mitologia, muita coisa da nossa mitologia foi tirada de lá, tá, gente? É uma mitologia mais antiga do que a nossa. Dioniso, sim, pois. E mais abaixo ainda, se um tal lugar existir. Aí eu não sei se aí há uma duplicidade, mas enfim. Hércules, com que intenção? Tá coçando aqui, tá bom? Sinto falta de um poeta de talento. Os poetas, tá, gente? É uma coisa muito parecida com o que existe hoje, tá? Não sei se vocês já perceberam, poucos músicos, poucos artistas assumem de fato a sua posição política, aquilo que a sociedade precisa, tem uma posição mais firme em relação à nossa sociedade. E aí, professor, e precisa ter? Nós estamos precisando que as pessoas se posicionem, né? Pode não tomar posição? Pode, a vida é assim, né? Mas é como eu disse para vocês, a nossa vida é uma política o tempo inteiro, nossa sociedade ela vive da polis, nós temos uma vida política porque vivemos em sociedade. Se nós não quiséssemos isso, que nós fôssemos viver no mato, tá? Porque é exatamente isso, polis, políticos, é da cidade, é da democracia, tá? Então, os músicos, eles tentam não muito se meter em relação a isso. Por quê? Porque eles estão normalmente, e isso é desde a antiguidade, tá? Isso até desde antes do grande auge da filosofia na Grécia. Tem um livro que fala muito disso. A lira grega, não é que ele fale propriamente disso, mas ele traz pessoas que viviam esse mesmo dilema. Poetas, você sabe que a poesia deu a música, né? Se vocês não sabiam, saibam agora, tá? A poesia deu a música, tá? Os poetas, eles sempre estavam dos mecenas, dos poderosos, daqueles que podiam pagar para que eles pudessem escrever. E se eles escreviam normalmente a favor daquela pessoa que pagava. Tá? Então esses músicos, essas pessoas, normalmente eles estão ali muito bem, com essas pessoas de poder. Por quê? Porque eles vivem em função disso. Sempre foi. Tá? Há pessoas que são mais rígidas, mais firmes e têm posições ideológicas e tal? Tem, claro que tem. Mas os poéticos sempre foram dessa forma. Aqui na lira grega, por exemplo, e é uma parte importante porque esses poetas aqui, eles foram depois da Ilíada, mas antes dessa parte aí dos filósofos, dos comediantes atenienses, foi ali no meio termo, né? 700, 600 a.C. Muito tempo, né? 700 anos antes de Cristo. Esses caras aqui, eles faziam odes a favor das pessoas que pagavam. Né? Então tem muito isso, tá? Os músicos vieram dos poetas, tá? A música veio da poesia. As poesias, elas eram ritmadas, tá? Como eu falei para você, a própria Ilíada, ela era cantada. Quando ela deixou de ser cantada, ela passou a ser escrita para não se perder na sociedade, tá bom? Enfim, vamos continuando. Dioniso, aqui, ó. Sinto falta de um poeta de talento.
é que uns já não existem e os que existem não prestam. Bem crítico em relação à sociedade ateniense, né? Já haviam morrido Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e esses três aí fizeram muita falta à sociedade ateniense. Aí o Hércules, como assim? Então o Iofonte não está vivo? Quem é Iofonte? Filho de Sófocles. Era um poeta de renomado prestígio, tá? Mas ele não chegou à condição do pai. Ele era respeitado, tal, mas ele não chegou à condição do pai. O pai, o Sófocles, ele era respeitabilíssimo. Dos três, foi o mais respeitado. Ele era chamado de príncipe. Dizem, o próprio Aristófanes diz que ele era muito dado às pessoas, né, tal, muito cordial, digamos assim, né? O próprio Aristófanes fala. E está nas notas aqui da professora Maria de Fátima. 6 minutos, vamos lá. Aí ele pergunta o Hércules, como assim? Então o Iofonte não está vivo? Vamos recapitulando. Eles foram à casa do Hércules e o Dionísio está com saudades, digamos assim, do Eurípides. Aí o Hércules pergunta por quê? Aí ele diz, porque sinto falta de um poeta de talento. Isso é muito importante. Sinto falta de um poeta de talento, tá? Aí o Hércules pergunta, e o Iofonte? Aí o Dionísio diz, ó, essa é até a única coisa de jeito que por aí anda, ou seja, o único que existe, né? E mesmo assim tenho dúvidas, porque até sobre esse assunto me falta saber o que se passa. Ele ainda está duvidoso, né, em relação à qualidade do Iofonte. Hércules. E por que não trazer Sófocles, de preferência a Eurípides? Se tens de trazer alguém lá de baixo. Isso aqui é uma parte polêmica, tá? Porque o Hércules diz, por que não trazer Sófocles e você vai preferir trazer Eurípides? Por que não trazer o Sófocles, né? Ao Dionísio, isso não, pelo menos antes de tomar Iofonte à parte, a sós, longe de Sófocles, para testar de que ele é capaz, de que ele é capaz. Não sei se vocês entenderam isso. Isso é uma parte muito polêmica do livro. Você não sabe até que ponto o Hércules está dizendo se Sófocles é melhor do que Eurípides. Mas o Dionísio aqui, ele é claro no sentido de dizer que ele prefere trazer o Eurípides, porque se trouxesse o Sófocles, ficaria muito difícil saber até que ponto o Iofonte é ou não é bom. Porque o Sófocles e o Iofonte não seriam adversários. Pai e filho, eles seriam unidos, né? Agora o Eurípides seria um adversário do Sófocles. Entenderam? Mas é uma parte polêmica do livro. Dionísio. Aqui, ó. Aliás, o Eurípides, que é um aldrabão é aquele que sempre arruma uma situação para... Ele é esperto, digamos assim. Há de dar por paus e por pedras para se raspar comigo para aqui. Ou seja, se ele vê o Dionísio lá embaixo, no Hades, ele vai fazer de tudo para voltar, né? Porque ele é espertão, né? Espertalhão. Enquanto o outro, no caso Sófocles, que era um bonacheirão é bonachão, tipo assim, um cara tranquilo, um cara sossegado, né? Há de continuar lá embaixo, o mesmo bonacheirão. Ou seja, ele já faz um contraponto aí, dizendo que Eurípides era espertalhão, tal,
Era muito cheio de manha e tal. E o Sófocles não, ele era tratado até como príncipe, por quê? Porque ele era cordial, ele era tranquilo e tal, e todo mundo gostava dele. Tá? Hércules. Vou dar mais uma pausa, aí eu faço o último vídeo da nossa leitura.